Fazer o seguinte, vocês estão mencionando dificuldades em relação a uma das campanhas, nós vamos falar da outra também, a do Bolsonaro, é óbvio. Eu vou chamar uma reportagem e vamos dizer, a maneira, a cabeça, como a gente fala na gíria jornalística dessa reportagem, é exatamente as dificuldades das duas campanhas, ambas quando se dedicam à economia. A gente vai para uma reportagem que é assinada pelo Matheus Meirelles e a gente prossegue a análise depois. Vamos conferir. Buscando conquistar o voto do eleitorado de baixa renda, o presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta quinta-feira que a Caixa Econômica vai lançar um programa de perdão de dívidas para quem tem débitos com o banco. O programa, contudo, existe desde 2019 e permite a quitação de dívidas com atrasos acima de 360 dias, com descontos que variam de 40% a 90%. O anúncio veio após Lula abraçar a proposta da campanha de Ciro Gomes de zerar as dívidas do SPC. A incorporação da proposta foi uma das condições para que o PDT apoiasse Lula no segundo turno. Que a ciência política nos mostra que demora um tempo para que essas benesses fiscais tenham efeito. E em meio à campanha eleitoral, o governo bloqueou 2 bilhões e 400 milhões de reais do orçamento do Ministério da Educação deste ano. Segundo o documento encaminhado para as universidades, os bloqueios recaem no orçamento discricionário e emendas parlamentares, inclusive as de relator, que compõem o chamado orçamento secreto. Em reunião com parlamentares que defendem a sua reeleição, Bolsonaro voltou a defender a taxação de lucros e dividendos no país para bancar a manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600 e também para custear a parcela do 13º do benefício prometida por ele em campanha. E enquanto Bolsonaro mira a parcela mais pobre da população, Lula busca formas de convencer o mercado a respeito da viabilidade fiscal de um eventual terceiro mandato. A coordenação da campanha petista divulgou uma nota em que reafirma o compromisso com a, abre aspas, construção de um novo regime fiscal com credibilidade, previsibilidade e sustentabilidade, fecha aspas. O texto também promete revogar o atual teto de gastos e criar uma nova regra em conjunto com o Congresso Nacional. A despeito dos dois planos de governo serem muito genéricos, o plano de governo do atual presidente Jair Bolsonaro utiliza uma linguagem que é mais palatável ao mercado financeiro. Então, eu acredito que, nesse momento, todo esse apoio há uma preocupação da campanha do Lula de certa forma, passar uma mensagem de maior estabilidade. Além disso, o candidato do PT quer usar o apoio recém-adquirido da senadora Simone Tebet para diminuir a resistência do agronegócio à sua campanha. No primeiro turno, Bolsonaro venceu nos estados que são referência em agropecuária, como o Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Contudo, Tebet circula bem entre representantes da agropecuária e agroindústria nesses locais. É com isso que o PT conta. Carlos Mello, nós começamos com o Lula. Eu queria saber se você considera possível a gente falar das duas campanhas em relação à economia simultaneamente, comparando na medida do possível nas nossas intervenções Bolsonaro e Lula, comparando um ao outro. Se você acha que é possível, né? Você é professor, você vai saber responder melhor que eu, em primeiro lugar, se o método funciona. Então vai a primeira pergunta, Carlos. Você vê as duas campanhas encontrando foco? Estou falando de economia, depois a gente vai ampliar para outros assuntos. William, nós nos conhecemos há algum tempo, você sabe a fascinação que eu tenho pela história do Dr. Ulisses Guimarães e pelo Tancredo Neves. Eram frasistas extraordinários, né? Se atribui a Ulisses uma frase que dizia, onde ele teria dito o seguinte: as pessoas me criticam porque eu só decido quando eu sou pressionado. Eu quero dizer para essas pessoas que eu só decido quando eu sou pressionado. A pressão ela faz parte, né? E enquanto ela tem que chegar num determinado limite, onde não é mais possível tergiversar. A ambiguidade faz muito bem para os políticos, porque com a ambiguidade você acaba de alguma forma tentando tirar votos dos dois lados, sobretudo quando você pensa numa frente ampla, onde você tem muitas divergências ali dentro, né? Agora, a eleição ela vai se afunilando, essas questões vão ficando cada vez mais fortes. O ingresso
né, de personagens como Pedro Malan, Armínio Fraga, Pércio Arida, Edmar Baixa, ontem, né, o Armínio, né, você tem, aos poucos, pressões que vão se colocando. Já havia ali o Henrique Meirelles também, pressões que vão se colocando. O que me parece é que, aos poucos, vai se definindo que um governo do Lula, por exemplo, seria um governo com gasto social, por conta da crise social que existe no país. Eu acho que não será possível o presidente ceder nisso, mas com uma tendência de um controle de gastos ao longo do tempo. E isso seria negociado com o próprio mercado, seria negociado com esses nomes da economia. O que não se pode é perder a perspectiva de um controle fiscal num determinado momento, como aconteceu com o governo da Dilma Rousseff, e a gente não pode literar isso. Carlos, deixa eu interromper você nesse momento, porque há um ponto aí que é uma provocação sua a todos nós. Você define a ambiguidade como um fator positivo na política, dependendo do momento. Então a pergunta a ambiguidade foi longe demais? É da natureza da política. E você sabe muito bem que o líder político, o que é a principal característica do líder político? O timing. Né? Então, ok. Quem está bem no... Então tá bom. Nem antes nem depois. Ótimo, perfeito. Quem está bem no timing nesse momento, Bolsonaro ou Lula? Eu acho que nós temos um problema aí, porque Lula está sendo pressionado e o timing dele está chegando, o timing da decisão está chegando muito próximo. Jair Bolsonaro tem um problema sério, que é o seguinte: ele está gerindo as finanças e a economia do país nesse momento. Esse corte, né, na educação, que afeta a universidade pública, isso vai ter consequências em termos políticos, em termos de mobilização. Né? Outros cortes que têm ocorrido, por exemplo, farmácia popular e tudo mais, isso tem consequência imediata. Enquanto Lula pode, de alguma forma, projetar, prometer, Bolsonaro é cobrado no dia seguinte. Né? Essa é a diferença. Então, eu diria para você que independente do timing, né, a situação do Lula, por ser oposição, é mais confortável nesse aspecto. Né? Vamos prosseguir nessa trilha um pouquinho. O Carlos Melo está levantando um fator fundamental na análise política, que muitas vezes é esquecido, é o tempo. Sim. Está favorecendo quem? O tempo hoje favorece o presidente da República. E acho que, na minha visão, as primeiras pesquisas deram ali tanto por ele ter mais armas ali... Estamos falando de 3 já, né? Pesquisas. Sim, essas primeiras pesquisas, não os números ali brutos, mas a diminuição da distância entre aprovação e reprovação. Hoje tem um dado em algumas delas que dizem que mais gente achando que ele mereceria um segundo mandato. Na pesquisa da Quest. O presidente Jair Bolsonaro. Atenção também. Agora, é importante uma questão, acho muito relevante. A campanha do Lula não acredita que o aceno na âncora fiscal vai atrair voto. Eles apostam em outros caminhos para atrair os votos necessários para vencer essa eleição. E aqui acaba isso. Trata-se disso. A campanha do Bolsonaro ela tem mais tempo para entrar no timing da questão. Ela tem mais tempo, ela tem uma caixa de ferramenta que já começou a ser aberta com o 13º e vem mais coisa por aí. Você já tem alguma informação do que vem por aí? Eu tenho informação que está sendo formulado mais alguma medida para os próximos dias, de auxílio. Testada. Não consegui captar com precisão, mas que está. Tem alguma coisa que está para sair da caixa, assim. E tem isso é uma informação também. O governo está buscando nos ministérios outras saídas também, não só o Ministério da Economia. A campanha está batendo nos ministérios, o que tem aí? Né? O que tem aí para a gente anunciar? Então, o timing favorece o presidente, porque a caixa de ferramenta dele para operar é maior do que a do Lula. Raquel, o ponto da nossa conversa agora é este. Tentar estabelecer se, quando falamos de economia, as campanhas encontraram, um eixo para trabalhar o assunto, 2, se tiver encontrado ou não o eixo, não sei, quero ouvir o que você tem a dizer, ele está adequado no tempo.
A campanha do Bolsonaro parece que finalmente, porque a economia foi um desafio para eles durante toda essa campanha, né? Porque vieram de indicadores muito ruins, estava difícil de encontrar uma narrativa. Eu não sei se eles encontraram a solução, mas eles encontraram a estratégia, eles fizeram o diagnóstico. O diagnóstico de que eles precisam falar com o eleitor mais pobre. Se Bolsonaro cresceu e cresceu na urna, foi baseado no antipetismo dos estados do Sudeste. Para ganhar a eleição, ele está atrás do Lula, ele precisa de mais votos. E está usando a máquina, como o Caio falou. Está puxando medidas na Caixa, está vendo medidas em outros ministérios. Daqui a pouco a gente vai falar de Petrobras. Existe toda uma pressão para fazer esse governo caminhar a legislação eleitoral às favas para tentar falar com esse eleitor mais pobre. Vai ser bem sucedido? Não sei. Até agora teve muito pouco sucesso. Já a do Lula, na minha opinião, Caio, eu acho que estão perdendo o timing. E não acho que a âncora... Eu acho que existe um diagnóstico que é compartilhado por muitas pessoas que a âncora fiscal vai deixar de dar voto. Eles estão precisando do voto deste centro de direita, deste eleitor que votou em Simone Tebet, deste eleitor que compartilha desta plataforma, tudo bem, derrotada, do PSDB, que foi a plataforma, não era, né, o partido da Simone, mas eram os economistas que estavam em volta da Simone. Eles precisam desse eleitor hoje. É pouco, é uma fatia pequena da sociedade brasileira hoje? É pouco, mas eles estão precisando de pouco para ganhar a eleição. Carlos Melo, você vê a nossa conversa, ela andou um passo além. A gente ampliou agora o nosso leque, saindo um pouquinho da economia e me referindo a isso que a Raquel colocou na mesa, que me parece é um bom ponto para a gente abordar, é se as escolhas que estão sendo feitas nesse momento pelas duas campanhas atendem ao que elas precisam. Vamos lá, eu queria ponderar um pouco a análise do Caio, né? Porque é verdade, o presidente tem instrumentos nas mãos, mas a própria matéria que vocês colocaram, ela levanta um ponto importante. Qual é o tempo de maturação dessas medidas? Né? Anunciar que vai, enfim, tirar um coelho da cartola em algum momento, que isso lá na frente virá, não me parece muito eficaz. Porque, veja, William, a Raquel foi no ponto-chave, que é o eleitor mais pobre. Você pode ter deflação, etc. Se isso não chegar no preço dos alimentos, se isso não chegar no preço dos remédios, se o carrinho do supermercado não voltar mais cheio para casa, isso vai continuar sendo um grande problema. A vantagem do Bolsonaro não me parece que seja a economia. A vantagem do Bolsonaro é a máquina, né? A máquina federal e as alianças que ele fez com vários governadores, Minas Gerais, Rio de Janeiro, mesmo São Paulo, outros estados em que os governadores são seus aliados. Então ele tem muita manobra ali para fazer política com prefeitos, para, enfim, tentar chegar nos rincões ali do Brasil, né? Para chegar até o eleitor mais pobre. Agora, medidas mesmo, eu tenho dúvidas em relação ao curto efeito de curtíssimo prazo, porque são pouco mais de 3 semanas agora. Não é? Então, eu não acho que é exatamente pela economia. Pode haver o discurso da economia, a tal da narrativa da economia. Outra coisa são medidas efetivas. Eu acho que a gente tem que olhar não só para esse discurso, mas para os instrumentos de poder que as candidaturas têm na mão. E aí eu concordo com o Caio. Eu acho que o presidente Bolsonaro tem instrumentos de poder mais fortes, não sei se mais eficazes, mas mais fortes, né, para fazer política do que o ex-presidente Lula. E aí eu queria só fazer uma lembrança. Se diz que o primeiro colocado nunca perdeu um segundo turno, porque em todos os casos, no caso da eleição presidencial, o primeiro colocado era o incumbente. Nesta eleição, o segundo colocado é o incumbente, é o segundo colocado que tem a máquina. Né? Então, me parece que isso é um elemento talvez muito mais fundamental do que o discurso da economia. Agora, a Raquel também tem razão, porque não basta só você
fazer o discurso para os pobres, para os evangélicos, para os católicos. Você vai ter que entrar também no eleitorado de classe média, aqueles que têm de 3 a 5 salários mínimos, de 5 a 10, e ganhar credibilidade, porque o Lula perdeu feio nesses setores, né? Então vamos ponderar esses dois fatores que estão na mesa agora. O peso específico das máquinas governamentais na promoção de um candidato versus 2, a capacidade desse candidato, no caso estamos falando do Bolsonaro, de usar esse eficaz instrumento de ganhar eleições no momento em que ele tem alta rejeição e continua alta. E no momento em que, e aí é a pergunta, ele achou, digamos, a conexão com esse eleitor mais pobre que ele precisa. Ele tem que tirar eleitor do Lula. Não, eles têm muita dificuldade de entrar nisso. E até eu penso que o Bolsonaro sendo reeleito, eles vão, né, meio óbvio dizer, mas olhar com mais atenção para essa camada da população. Isso eu percebo nos discursos ali do governo, de que se a gente ganhar, vai fazer isso, vai ser tanto para isso, para a área social. Mas a narrativa da economia, hoje eu falei bastante hoje até na campanha, economia, Bolsonaro, né? Apesar de ter ido lá também, porque a gente fica, né, uma hora está aqui, outra hora está lá, e no mesmo dia, de ter ido lá na campanha do Lula também hoje, para tentar pegar o sentimento. A partir de amanhã, horário eleitoral gratuito, economia, narrativa de economia, isso na estratégia, um eixo da estratégia. E outro eixo que eu achei muito interessante é de tentar, não é humanizar o Bolsonaro, mas a fonte estava me dizendo, poxa, todo mundo só conhece o Bolsonaro bravo, xingando, a gente vai tentar humanizar. Mas isso ninguém inventou, né? Sim. Mas vender esse personagem um pouco mais... Tentar, né? Estamos falando de estratégia e estou reproduzindo. Sim, não, está claro, né? Não, perfeito. É isso mesmo que a gente precisa tentar entender. Como é que ele, a partir dos dados da realidade, se orienta ou não, né? Sim. Se ele permanece fazendo o que fez. Sentir esse eixo. Então, esse eixo de humanizá-lo, esse eixo máquinas administrativas, que a gente está falando desde segunda-feira, a partir dos apoios no Triângulo das Bermudas, e muita economia. E aí tem a questão da máquina de, sim, tirar a ferramenta da máquina para tentar ganhar. E muito confiantes ali. Eu ainda sinto a campanha do Bolsonaro mais entusiasmada com a campanha do segundo turno do que a campanha do Lula. Você também, Raquel? Sim, William, porque eles saíram das urnas com um resultado talvez não fosse inesperado para eles ali nos trackings, mas inesperado para o país. E saíram com um Congresso fortíssimo para o lado deles, saíram com governadores já reeleitos, né? Se esperava a reeleição do Zema e já se esperava o apoio dele a Bolsonaro, mas tinha-se dúvida sobre a eleição direta do Castro. O Tarcísio foi uma imensa surpresa. Então, todas essas surpresas regionais desse bolsonarismo muito mais forte, e acho que não é nem um bolsonarismo, um antipetismo, que a gente não sabia, a gente não conseguiu captar, nós, analistas políticos todos, o tamanho ainda desse antipetismo no Sudeste, ele foi surpreendente e, claro, ele foi uma injeção de otimismo na campanha do Bolsonaro e de pessimismo na campanha do Lula. Carlos Melo, você vê que eu tô achando bom o jeito que a gente está conversando, porque cada vez que a gente dá uma volta, a gente amplia o horizonte. Agora nós somos para o horizonte da guerra cultural, que é uma forma de caracterizar a profundidade desse fosso que separa as duas visões de mundo das respectivas campanhas. E seguindo um pouco a trilha do que a Raquel vem dizendo, a composição do Congresso, que já sabemos qual é, ela demonstra claramente uma demanda de centro-direita por parte do eleitorado. Não sei como é que a gente vai caracterizar centro-direita, mas não vamos entrar aqui no seminário acadêmico, certo? Tem uma demanda ali de centro-direita. Como é que o Lula vai enfrentar isso? Bom, eu acho que a eleição, se ela for complementada com a reeleição do presidente Bolsonaro, ele terá instrumentos fortíssimos, inclusive para avançar nessa guerra cultural, né, para a pauta de costumes, inclusive para mudanças institucionais em relação ao Supremo e tudo mais, né, porque Bolsonaro sempre deu essas indicações, não é? E a gente tem experiência do que acontece em vários países, que isso pode acontecer.
Agora, então, esse Congresso deixa Bolsonaro muito forte. Mas esse Congresso deixa Lula muito fraco? Tenho dúvidas e a minha intuição é que não. Por quê? Porque o fiel da balança será sempre o Centrão. Se você imaginar esses nomes hard do Bolsonaro, do bolsonarismo, certamente jamais aderirão a um governo do PT, como, por exemplo, a senadora eleita Damares. Não é? Mas se você olhar para personagens como Waldemar Costa Neto, mesmo Arthur Lira, enfim, Ciro Nogueira, ministro que hoje que é senador e que volta ao Congresso, eu acho que a possibilidade de negociação e de você amenizar um pouco essa oposição também está posta, também está sobre a mesa. Esse Congresso deixa Bolsonaro muito forte, mas esse Congresso não deixa Lula de joelhos, não deixa Lula tão fraco assim quanto se possa imaginar. Não, você jogou o nosso horizonte um pouco para frente. A minha pergunta, deixa eu ser chato, é um pouco mais para agora. Você está traçando cenários após o 30 de outubro, certo? Tá. Lula, como é que ele enfrenta essa onda de centro-direita? Ah, sim, tá certo, William. Tá bom. A gente fala sobre o dia todo sobre isso e acaba se adiantando. Olha, eu acho que o ex-presidente Lula tem tentado, por exemplo, ter suas estratégias. Por exemplo, aquela visita aos franciscanos, logo na segunda-feira, que parecia meio descolada, é uma tentativa de conversar com o eleitorado católico. Né? Lula perdeu o voto entre os católicos também, não foi só entre os evangélicos. Né? Existem algumas figuras que são evangélicas que tendem a entrar na campanha. Não vou nem falar de Marina Silva, porque já estava, mas a senadora Lisiane Lins, né? Que é evangélica, é do Cidadania, também tende a participar. Outros membros, pastores, tendem a participar. Será montado um comitê de evangélicos. Eu acho que essa é a tentativa de traçar essa guerra cultural. Ao mesmo tempo, o presidente Bolsonaro investe nessa guerra cultural. Ele torna sempre a dizer, a enfatizar os problemas todos, a questão do aborto, etc. Prega no seu adversário, não é? Rótulos que assustam os evangélicos. Eu acho que a gente vai nesse diapasão, infelizmente, até o final. Não é? Tá bom. Veja, o programa começou com um luxo, que era discutir política econômica. Mas nós estamos chegando no concreto, que é uma eleição que vai apontar para essa bizarrice, não é? Quando você pensa que o Estado é laico. Sim, não, sem dúvida. Essa sua observação eu acho essencial. Eu vou daqui a pouquinho para o intervalo, mas eu queria dar oportunidade primeiro ao Caio e à Raquel para a gente amarrar essa parte da nossa conversa, em termos de o Lula consegue, não está conseguindo, como é que ele está se armando para enfrentar isso, que ficou claro na composição do Congresso, uma demanda de centro-direita. Bom, o que eu vejo tem sentido. Primeiro que eu sinto eles muito fechados, né? Hoje já está um pouco mais abertos, mas segunda, terça e quarta muito ainda um pouco anestesiados. Mas a partir de hoje eu já consegui captar um pouco mais o movimento. Eu vejo um recorte por faixa de renda, no qual até 2 salários mínimos eles têm uma fortaleza completa e consideram que não irão perder. E vejo um ataque principalmente nesse flanco dessa classe média baixa, entre 2 e 5 salários 2 a 5 mínimos. é a faixa normal, né? Hoje o Mercadante lá falou que está sendo formulado aquele programa para revisão da tabela de imposto de renda, fala muito de programa de crédito, de resolver dívida, criticar o programa de dívida do governo. Então eu estou vendo ainda uma campanha econômica, Brasil Real, melhorar o programa e atacando na faixa de renda do eleitorado que mais rejeita eles. E refutando um pouco, evidentemente eles rebatem esse discurso ideológico, mas tem uma questão do discurso ideológico que é a facilidade que é de você cair em armadilhas, principalmente só levantando uma questão aqui do aborto. Como que você responde? Sou contra? O Lula falou isso já, e aí vem uma máquina de fake news, aí vem toda uma distorção, né? Nós vamos com certeza entrar nesses assuntos.